Hoje nós vamos estar fazendo a Santa Ceia. No final, vamos estar celebrando a Santa Ceia no final. Porque a palavra que nós vamos falar nessa manhã, ela vai literalmente de encontro com o que o Senhor fez por nós. Hoje nós vamos começar uma série de pregações que vai nos conduzir até o dia da Páscoa. Vai ser uma preparação das nossas vidas para a Páscoa. Cada domingo nós vamos estar falando algo relacionado a isso. Eu chamei essa série de pregações de O Caminho à Ressurreição. Cada domingo nós vamos estar falando algo até que no dia da Páscoa eu preparei uma mensagem que vai de encontro com nossos corações a respeito da ressurreição. Hoje eu quero falar algo que o nosso Jesus demonstrou de maneira descarada. Ele deixou isso muito claro, que era algo que ele gostaria. As últimas palavras de umas pessoas sempre são importantes. Não importa a circunstância, não importa se é num leito de morte, não importa se é no final de uma briga, de uma discussão. As últimas palavras daquele calor da emoção, não importa se é no momento romântico, antes da pessoa sair, ele diz uma palavra bonita. A gente muitas vezes escuta casos de pessoas que antes de sair de casa teve um momento, fez uma declaração para a esposa, e aquilo ali foi, ou para o esposo, e foi o último momento que eles estiveram juntos, porque logo depois aconteceu algo. As últimas palavras de alguém são importantes. Por isso, em geral, na verdade, as palavras, elas são importantes. Por isso eu gostaria de usar o exemplo do nosso Jesus, porque nós somos cristãos, porque somos considerados pequenos cristos, tendo a Jesus como nosso exemplo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 23, e no versículo 34. Livro de Lucas, capítulo 23, e o versículo 34. Jesus, quando esteve no seu último dia, no seu momento de agonia, no momento que podemos dizer um dos mais difíceis da sua vida. Por que um dos mais difíceis? Temos o dia quando ele foi tentado, que também foi um dia muito difícil. Mas aqui Jesus está sendo levado e ele sabe que ele vai morrer. Ele se está entregando, mas a preocupação dele não é com relação à morte em si, mas sim que o sacrifício seja perfeito, porque era isso que precisava. No livro de Lucas, capítulo 23, e versículo 34, diz assim: Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E dividiram as suas roupas, lançando sortes. O que eu quero falar nessa manhã com você é a respeito do perdão. Quero colocar você dentro do contexto, se você não se localizou. Jesus, ele já passou perante o Sinédrio. Jesus já foi açoitado. Jesus já foi escarnecido, zombaram dele. Ele já levou a sua cruz. E aqui Jesus já está no monte do Gólgota. E ele está prestes a ser crucificado. E a primeira palavra que ele fala quando ele está ali é: Pai, perdoa-lhes. Irmãos, existem 3 grupos de pessoas ali junto com ele. Temos o povo que estava de curioso. Temos também os judeus, os líderes judeus, que eles planejaram a morte de Jesus. E também temos os soldados romanos. Os soldados romanos, eles estão simplesmente cumprindo uma ordem. Ponto. Os judeus, os líderes judeus, eles planejaram a morte de Jesus. Mas eu não consigo entender a multidão. A multidão está ali
vendo, sabendo e conhecendo Jesus, vendo os milagres que Ele fez, as libertações que Ele fez, todas as coisas que Ele fez, e as pessoas estão ali, assistindo à morte dEle. Muitos zombando dEle. Um momento de solidão, um momento de dor. Quantos de nós, no momento de pressão, de muita pressão, de muita dificuldade, quantas histórias nós escutamos a respeito de... Você pode lembrar o dia que você teve teu filho. Um momento de dor, de agonia, raiva, uma mistura de sentimentos. Você quer que aquilo acabe de uma vez. Eu escutei história de mulheres que olharam e dizem que naquele momento elas olhavam para o marido e sentiam raiva do marido. É tua culpa, miserável. Imagina Jesus, depois de toda essa dor. Nós vamos falar a respeito disso mais para frente, do seu corpo, como ele estava naquele momento. Mas agora ele olha para todas aquelas pessoas. Provavelmente ele viu no meio daquela multidão pessoas que ele curou. Provavelmente ele olhou para aquela multidão e ele não encontrou os 12 ali. Onde estão? Estiveram comigo, me conhecem, eu falei para eles. Eu fico pensando, irmão, se naquele momento Jesus também não pensou assim, quando a falta dos discípulos estavam ali, se por algum momento ele pensou, e se eu falhei? Não falhou como Jesus, mas e se eu falhei sendo mestre para ensiná-los? Porque pensa, o sacrifício seria em vão se não tivessem aqueles que iriam pregar a respeito daquilo. Ele não encontra nenhum dos 12, ele está sozinho. Ele olha para os culpados, vamos colocar assim, os que planejaram a sua morte, mas ele diz: Pai, perdoa-lhes. No grego, quando eles escreveram, o verbo que foi usado para dizia, na primeira parte, onde diz assim, e Jesus dizia, se diz elegein. É um verbo contínuo, não é uma ação única, o que nos leva a entender que Jesus não falou uma única vez isso. Jesus estava constantemente orando por aqueles que lhe estavam perseguindo e dizendo: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Mas logo entra outra situação. Eles estavam o quê? Cegos. Porque Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem, Jesus reconhece isso. Jesus sabe que eles não têm a menor noção de quem está na frente deles, de quem que eles estão crucificando. 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: nenhum dos governantes desta era, ou nenhum dos príncipes deste reino, o entendeu. Pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ninguém naquele momento reconheceu que Ele era o Rei dos judeus, que Ele é o Rei dos reis. Muitas vezes, meus irmãos, o pecado nos cega. Muitas vezes a nossa razão nos cega. E a respeito de perdão que eu quero falar nessa manhã. Porque o perdão, primeiro, o perdão não é um sentimento. Segundo, o perdão é um mandamento. E tudo aquilo que é mandamento de Deus, se não é cumprido, ele é o quê? Não responda todo mundo junto, por favor. Tudo aquilo que é um mandamento e não é feito, ele é desobediência. E toda desobediência, o que se considera? Pecado. Então, o fato de nós não perdoarmos, nós estamos pecando. O perdão é algo muito sério. E o Senhor nos apresenta o perdão como um estilo de vida. Na oração que por nós é conhecida como Pai Nosso, a Bíblia não relata ela assim, mas é a oração que Jesus fez. O que ele diz? Pai,
perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Lá no Sermão do Monte, Jesus fala algo muito interessante. Mateus capítulo 5, versículo 44, a palavra diz assim: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Um pouquinho antes, Jesus diz assim: o que diz a lei? A lei diz: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. O que Jesus está fazendo? Ele está elevando o estándar da situação. Ele está pegando essa lei e agora ele está elevando isso. Ele diz assim: eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Na reunião de sexta-feira, creio que foi a Fabíola que comentou algo, dizendo assim: é fácil nós amarmos aquelas pessoas que nos fazem bem, mas difícil é amar aquelas pessoas que nos fazem mal, ou aquelas pessoas que não nos ajudam, ou aquelas pessoas que não concordam conosco, ou aquelas pessoas que não estão na mesma linha de pensamento, mais ainda, aquelas pessoas que nos traicionam. Isso é difícil, amar as pessoas que nos traicionam. Aí é onde está o problema. Por quê? Porque tocou em mim, tocou na minha razão, tocou no meu sentimento, na confiança que eu tinha sobre essa pessoa. Colossenses capítulo 3 e versículo 13, a palavra diz assim: suportem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra outros. Agora vem a parte final do versículo: perdoem como o Senhor os perdoou. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Nós vivemos num mundo onde fala muito a respeito do nosso individualismo, da maneira que nós devemos de ser, do meu bem-estar. Eu tenho que me sentir bem, eu tenho que estar bem. É isso o que o mundo prega. Primeiro eu. Você tem que cuidar de você. Sim, você tem que cuidar de você. Mas só que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos de tratar as outras pessoas superiores a nós mesmos. Então, se você cuida de você, cuide também dos demais. Se você cuida dos teus sentimentos, cuide dos sentimentos dos demais. Mas a questão é que nós sempre estamos preocupados com nós. Venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade, e tudo que passar disso, venha para mim de volta. O Senhor está deixando para nós aqui um grande exemplo. Aqueles que eles estavam perseguindo, aqueles que tinham planejado a sua morte, estão na frente dele, e agora ele está dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Foi a primeira frase que ele fala quando ele está lá em cima. E nós vemos que continuamente ele estava falando aquilo. Nós devemos de entender uma coisa, irmãos. Nesse mundo individualista que nós vivemos, nesse mundo onde nós vivemos dentro de uma bolha, e se alguém ousar tocar na bolha, nem tentar furar a bolha, se ousar tocar nessa bolha, porque eu sou uma pessoa muito boa, só que, não pisa no meu calo, não pisa no meu calo. É isso suportar uns aos outros? É isso perdoar as queixas uns dos outros? Nós devemos de entender que todo relacionamento na horizontal, o que é um relacionamento na horizontal? É um relacionamento que nós temos uns com os outros. E quando eu digo uns com os outros, atenção no que eu vou te falar. É todo tipo de relacionamento. Você com a tua esposa, você com os teus filhos, você com uma pessoa da igreja, você com uma pessoa no teu trabalho, é em todos os âmbitos. Todo relacionamento na horizontal, ele interfere no teu relacionamento na vertical, que é com Deus. Se você nunca se deu conta disso, a palavra do Senhor nos fala isso. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 23 ao 24, a palavra diz assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares do teu irmão, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando traz a tua oferta. De nada adianta você vir aqui na igreja,
De nada adianta você se prostrar na presença de Deus na tua casa, você orar, você fazer as tuas orações e tudo mais, se você tem um coração amargurado, rancoroso, cheio de coisa e cheio de contra as pessoas. Ah não, mas a culpa não foi minha. O Senhor nunca falou nada de culpa. Eu escuto muitas vezes as pessoas falando a respeito de que o perdão não é justo. É claro que o perdão não é justo. Nunca foi falado nada a respeito de justiça, a respeito do perdão. Presta atenção. Quem de nós aqui merecia o perdão de Deus? Ninguém merecia o perdão de Deus. Todos nós, a palavra diz que nós estávamos numa situação que não existia ninguém que pudesse pagar a sua própria dívida. E o Senhor Jesus, Ele compara o perdão que nós recebemos com o tipo de perdão que Ele quer que nós deixamos para os demais. Ah não, mas é diferente, não tem diferença nenhuma. Perante os olhos de Deus, Ele está colocando as coisas de uma forma. Assim como tu nos perdoastes, que nós também venhamos a perdoar aqueles que nos devem. Mas agora o Senhor está deixando muito claro que todo relacionamento que nós temos aqui, se eu não me levo bem com meu irmão, eu não consigo me levar bem com Deus. E Ele vai mais além. Isso pode custar a minha salvação. Lembra quando eu falei que é todo tipo de relacionamento? Você marido e você esposa, tomem cuidado. Porque segundo a palavra de Deus, as nossas orações elas estão impedidas se as coisas não vão bem. A palavra do Senhor diz que se nós homens, devemos de tratar as nossas mulheres como um vaso frágil. Não frágil em debilidade, não, em sentimento. Elas são mais sensíveis. Tratem elas com mais sensibilidade. Para quê? Para que as vossas orações não sejam impedidas perante o Pai. Existe muito que nós podemos falar a respeito de oração, a respeito de perdão, irmãos. Muito. Capítulo 6 de Mateus, versículo 14 ao 15. A palavra do Senhor diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Aqui é algo condicionado. Hoje à noite, se você quiser participar do culto, lá nós vamos falar a respeito da graça, favor e merecido. Culto especial de Santa Ceia. Nós estamos iniciando essa série de pregações. Você não vai precisar escutar a mesma pregação hoje à noite, se você for lá. Não vou falar a respeito da graça agora. Eu quero falar a respeito do perdão. Porque alguém pode dizer para mim assim: ah, mas a graça diz que eu posso ter acesso à salvação e não tem custo nenhum, eu não mereço ela. Com certeza não. Mas o que eu estou falando para você aqui agora, que uma vez que você está dentro da graça, você pode sair dela pelo fato de você não perdoar assim como Deus te perdoou. Nós acabamos de ler: porque se vocês perdoarem aos homens, se vocês perdoarem uns aos outros as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Agora, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que Jesus está nos dizendo aqui é que se você não entender o conceito de perdão e não distribuir esse perdão sobre a vida das pessoas, você também não vai ter acesso ao perdão. O perdão, meus irmãos, ele abre uma cela onde você está aprisionado e você não se deu conta. Nós sempre pensamos, quando a gente diz assim: não, mas o perdão não é justo, porque eu não fui o errado, eu fui o maltratado, eu fui o que recebeu a ofensa. Quem deveria vir pedir perdão era ele ou ela. Eles tinham que vir pedir perdão para mim. Nunca se tratou de justiça. Quando você vive nesse local de falta de perdão, você vive aprisionado e você não se dá conta. Efésios capítulo 4, versículo 31 ao 32 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus
os perdoou em Cristo. Aí de repente você pode dizer assim, ó, não, pastor, mas assim, eu perdoei. Gente, quanto eu escuto essa frase, eu perdoei. Só que não quero nada com essa pessoa. Você imagina se Jesus falasse a mesma coisa para nós. Eu te perdoo. Eu te perdoo pelo que você fez ontem. Eu te perdoo pelo que você falou essa manhã. Eu te perdoo porque você tem feito constantemente. Eu te dou essa graça, mas eu não quero saber nada de você. Te vira. Para e pensa, porque o conceito de perdão para Deus é um só. Eu te perdoo, mas eu não quero ter nada com essa pessoa. Eu não preciso. Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao 15. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nós geralmente quando falamos esse versículo, nós nos centramos aonde? Na santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Mas existe um conceito que é a maneira que ele começa dizendo assim: segui a paz com todos. Uma coisa é o perdão. Não confunda o perdão com confiança. Eu entendo que essa confiança ela foi quebrada. Eu entendo também que uma vez que foi quebrada essa confiança, esse relacionamento agora é difícil de ser restaurado. Eu totalmente entendo essa parte. Mas o Senhor nos fala de algo que é seguir a paz. A confiança é um processo que vai ter que ser reconstruído novamente. Mas agora, se ao eu falar para você que a confiança é um processo que deve ser reconstruído novamente, você diz assim, já vem na tua mente e diz assim, não, eu não quero. É porque você não perdoa. E isso que você tem dentro, o Senhor nos chama, a palavra do Senhor chama de algo como raiz de amargura. E isso é um perigo. Nós acabamos de ler em Efésios, onde diz assim: livrem-se de toda amargura. Esse amargo que entra quando você lembra da situação, ou quando você lembra da pessoa, ou quando você acha assim, não, ela não merece. Não se trata de merecimento, não é sobre ela, é sobre você. É sobre o teu relacionamento com o Pai, é sobre a tua situação. Cada um dá aquilo que tem. Eu sei que a situação talvez é um pouco diferente, mas assim que eu comecei a trabalhar onde eu trabalho, as pessoas chegavam e, eu digo meus clientes falavam muita coisa. E a pessoa que estava me treinando, um dia chegou e perguntou para mim assim, falou: eu noto que você não faz caso porque eles falam. Por quê? Aí eu disse para ela: porque eles não me conhecem. Eu sei que eles estão falando para o meu uniforme, eu sei que eles estão falando para a minha badge, eles não estão falando para mim. Me dá igual. Me dá igual a opinião deles. Eles não sabem quem eu sou. Eles estão ali dentro, ofendidos por alguma razão, e eles estão falando aquilo para mim, mas não está me atingindo. Então, se você entende que não é sobre você, não é sobre a tua pessoa, sobre a tua justiça, sobre a tua forma de ser, mas é sobre o teu perdão, o teu relacionamento com o Pai. O que é mais importante na tua vida? É o relacionamento com o Pai? Ou liberar o perdão para essa pessoa? Não, mas ela não merece. Volto a falar, não se trata de merecimento, se trata de relacionamento. E o Senhor diz: segui a paz com todos. Mas pastor, não foi uma vez só. Essa pessoa teve me traindo por vários tempos, muito tempo. Essa pessoa me pediu perdão várias vezes e continuou fazendo as mesmas coisas. Lucas capítulo 17, versículo 3 ao 4, diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende, se ele se arrepender, perdoa-lhe,
Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Sabe o que é interessante essa passagem? Você sabe o que Jesus, logo depois disso, você quer abrir lá a tua Bíblia? Abre lá em Lucas capítulo, eu te dou esse tempo. Lucas capítulo 17, 3 ao 4. Lucas 17, 3 ao 4. Diz assim, ó: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, olha que pedido estranho, aumenta-nos a fé. Aí vem aquele versículo super conhecido, que nós usamos para que nós queremos mover as montanhas, né? As montanhas da dificuldade. Jesus diz assim, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, ou montanha, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Como um grão de mostarda. Mas não é interessante que eles pedem fé? Deixa eu só botar um contexto rapidinho aqui. Tu sabe o que está acontecendo com os discípulos antes? Os discípulos acabam de chegar depois que eles são enviados. Eles são enviados e naquele envio, eles oram pelas pessoas, e aquilo que eles só viam Jesus fazendo, agora eles veem milagres acontecendo, pessoas que eram aleijados andando, cegos sendo curados, demônios sendo expulsados de vida de pessoas, pessoas sendo livres. Eles viram as maravilhas do Senhor, coisa que é impossível aos olhos humanos. Eles acabaram de viver essa maravilha, e uma vez que eles voltam, Jesus está conversando com eles e fala a respeito do perdão, e diz, olha, se acontecer isso, se por 7 vezes ele vir, 7 vezes você perdoa. E o que ele diz? Aumenta-nos a fé. Por quê? Porque ele sabe que não é algo fácil. O Senhor sabe que isso aqui não é algo fácil de se fazer, mas é algo que é necessário, porque é um mandamento. Quem lembra da parábola do devedor incompassivo? A parábola do devedor incompassivo. Enquanto eu vou te contando o contexto, por favor, vai lá no livro de Mateus, no capítulo 18 e no versículo 30. A palavra diz assim, que existe um homem que lhe deve muito. Aí ele chega para o seu senhor e ele diz assim, olha, eu não tenho para pagar. Ele clama, a palavra do Senhor diz que ele se humilha e pede. E aquele senhor diz, tudo bem. Ele devia muito. Aí saindo dali, todo contente, porque agora a dívida foi paga, ele encontra alguém que devia para ele menos. Quando ele encontra aquela pessoa, ele começa a cobrar a pessoa, ei, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero que você me deve. E ele começa a espancar. Você chegou lá? 18:30 de Mateus? Ele começa a bater no cara, porque ele quer o que é dele. Não tendo ele, porém, com quem pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, e tudo que possuía. Lá no versículo 26, ele roga, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo compadeceu-se e mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Oh, maravilha. 28, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários. Ele devia 10.000 talentos. Vamos botar no dinheiro de hoje, um por um. O cara devia $10.000 e o outro devia 100 dólares. Aí, ele diz assim, lá no versículo 30. Ele, entretanto, o conservo, no versículo 29, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele não estava pedindo para ser perdoado a dívida, ele estava pedindo para ser paciente. Versículo 30, ele entretanto não quis, e indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida.
Versículo 31, vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Aí Jesus termina dizendo assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, presta atenção nessa palavra, se do íntimo, porque não, eu perdoei. Eu escutei isso de pessoas que estão perto de mim. Eu perdoei, mas não quero nada, não posso nem ver aquela pessoa, porque daí me traz a memória. Então é melhor não, né? A palavra do Senhor diz que é melhor fugir da aparência do mal, né? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Irmãos, essa parábola, vocês entendem a parábola? Quem somos nós? Nós somos aqueles que devemos mais, os que devem os 100 mil denários, os 10 mil denários. Nós não podíamos pagar a nossa dívida. Quem é o nosso Senhor? É Jesus Cristo. Nós chegamos até Ele, Ele nos perdoou uma dívida que era impossível de ser paga. E agora, o Senhor Jesus está demonstrando que nós não somos capazes, se nós não somos capazes de perdoar o nosso irmão, que deve muito menos comparado com o que nós devíamos, nós podemos perder a nossa salvação. A palavra do Senhor não está dizendo isso. Eu não vou entrar em toda a estrutura do texto para mostrar para você que o significado da palavra verdugo, do porquê que o Senhor Jesus está utilizando essa palavra para nos mostrar. Nós estamos sendo sentenciados aqui nesse versículo. Não dá tempo da gente entrar em todo esse tipo de detalhe. Mas ele diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará. Ele vai nos entregar aos verdugos até que nossa dívida seja paga. Mas nós não temos como pagar. Ou seja, a única forma de nós pagarmos, nesse caso, seria o quê? Perdoando o nosso irmão. E outra coisa que nós devemos entender é receber o perdão também sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes nós fazemos isso e nós ainda não entendemos o conceito de salvação sobre as nossas próprias vidas. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Se alguém puder avisar as crianças que nós já vamos fazer a Santa Ceia. Eu não falo essa palavra nessa manhã para você se sentir culpado. Eu não falo essa palavra nessa manhã para que você venha se sentir irado ou incapaz até mesmo de poder fazer isso. Eu falo essa palavra nessa manhã para te alertar que nós como cristãos devemos de entender o conceito de perdão. E que o perdão, ele deve de ser liberado sobre as vidas. Se nós queremos realmente viver uma vida cristã correta, nós devemos de começar perdoando. Nesse caminho, como eu chamei da série de pregações, esse caminho até a ressurreição, o primeiro ponto que nós estamos falando é algo que é fundamental para nós. Vamos começar limpando as nossas próprias almas. Vamos começar limpando as nossas próprias vidas, tirando todo esse peso do pecado, simplesmente porque nós não conseguimos liberar um perdão. Amém?